Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Muitos alunos pediram e nós atendemos. Nós acabamos de lançar o nosso curso de 80 questões comentadas e inéditas sobre esse novo tópico que foi inserido no seu edital MPU, que é a promoção da igualdade racial. Então veja só, lá no nosso site eleitoralcombruno.com.br, nós temos um curso de 80 questões dividido em 5 aulas. Tá? Então, as 4 primeiras aulas, 15 questões, a última aula, 20 questões. O aluno ele recebe o material em PDF com as questões comentadas e vídeos também como esse free, né, que vocês estão assistindo pelo canal do YouTube, pelo meu canal do YouTube, para você conhecer o curso. Né? São questões na modalidade certo e errado, assim como vocês vão fazer na prova, né? E vão contemplar todos os tópicos da disciplina Promoção da Igualdade Racial. Tá bom? Então, se você ainda não adquiriu, o preço está bem acessível, é só acessar o site eleitoralcombruno.com.br e até essa é uma das marcas dos cursos comercializados no meu site, que são cursos acessíveis, não é? Você também vai conferir outros, como por exemplo, o curso de questões da legislação aplicada ao MPU, são 170 questões, 160 mais 10 extra na véspera da prova. Já temos 7 aulas disponíveis, falta só uma. Então já tem muito material disponível. Vamos às questões? Como essa primeira aula são 15 questões, ela será dividida em 3 blocos. Você está vendo agora o primeiro bloco, questões de 1 a 5. Tudo bem? Então vamos. A lei número 12.288, de 20 de julho de 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial, ela é destinada a garantir à população negra a efetivação da primazia de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica, política e social. O Estatuto da Igualdade Racial traz no seu artigo 1º as disposições que estão sendo cobradas aqui nesta questão de número 1. E o que a gente percebe aqui? Que, na verdade, esse Estatuto da Igualdade Racial é destinado a garantir à população negra a igualdade de oportunidades. Primazia, ou seja, eu vou primar um grupo em detrimento de outro, não. O objetivo aqui desse Estatuto da Igualdade é justamente isso, é efetivar a igualdade racial. É a igualdade de oportunidades, não é? Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro é que o artigo 1º, quando fala demais formas de intolerância étnica, política e social, o artigo 1º não traz essa disposição. Lá no artigo 1º fala-se de formas de intolerância étnica, não contempla política e social. Então, a questão número 1, nós temos esses 2 errinhos. Muita atenção. Nós podemos observar que o Estatuto da Igualdade Racial é o mais extenso e é o que deve ser mais cobrado na sua prova. Tá bom? Então, a questão número 1 ela está incorreta. Nós vamos agora para a questão de número 2. Atenção. Questão 2. A definição de racismo institucional nasceu para especificar como se manifesta o racismo nas estruturas de organização da sociedade e nas instituições. Muito bem, aqui temos uma introdução. É também condicionado como uma falha coletiva de uma organização em prover um serviço apropriado e profissional às pessoas por causa de sua cor, de sua cultura ou origem étnica. Muito bem, quando eu falo racismo institucional, é uma falha nas instituições em realmente prover esse serviço apropriado e profissional às pessoas por conta da sua cor, da sua cultura e da sua origem. No Brasil, com a implementação do Programa de Combate ao Racismo Institucional, foi definido o racismo institucional como o fracasso das instituições e organizações em prover um serviço profissional e adequado às pessoas em virtude de sua cor, de sua cultura, de sua origem racial ou étnica. Essa questão está perfeita. A gente sabe que
Essa questão do racismo institucional teve início com o grupo Panteras Negras em 1967. E nós temos esse conceito de racismo institucional como essa falha. É uma falha coletiva, é um fracasso das instituições e organizações em prover um serviço profissional e adequado quanto à cor, à cultura, à origem racial e também étnica. Então, a questão número 2, ela está corretíssima. 3. Estatue a Lei 13.656 de 2018, muita atenção, que estão isentos do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em órgãos ou entidades da administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, a partir do ano de 2018, os candidatos que pertençam à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais, que é o famoso CAD Único, do governo federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a um salário mínimo nacional, assim também os candidatos doadores de medula óssea de qualquer entidade nacional receptora. Então veja, nós temos aqui dois grandes erros explícitos. Primeiro, que é a questão da renda. Aqui falou-se de renda mensal per capita sendo inferior ou igual a um salário mínimo nacional, que na verdade não é bem isso. Inferior ou igual a meio salário mínimo. Então anote aí, meio salário mínimo. Uma outra informação, que quando se fala de qualquer entidade nacional receptora, não é qualquer entidade nacional receptora. Tem que ser uma entidade que é reconhecida pelo Ministério da Saúde. Então, conseguiu captar aqui os probleminhas da questão número 3? Então, a Lei 13.656 ela é relevante. Tá? Então, marque como incorreta por conta dessas observações. E o artigo, respectivamente, nós temos o primeiro e o artigo 4º, que vai auxiliar você a responder essa questão 3. Questão 4. Analise a afirmativa atentando ao que rege a lei que concede isenção do pagamento de inscrição em concursos públicos da União. O candidato que prestar informação falsa com o intuito de usufruir da isenção, estará sujeito à declaração de nulidade do ato de nomeação se a falsidade for constatada após a sua publicação. Na hipótese em que a falsidade seja constatada após a homologação do resultado e antes da nomeação para o cargo, poderá ocorrer a exclusão da lista de aprovados, uma vez aprovado, assim como o cancelamento da inscrição e exclusão do concurso. Aqui nós temos um problema. Então vamos lá. Para que haja o cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, essa falsidade tem que ter sido reconhecida, constatada antes da homologação. Então, cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, falsidade antes da homologação do concurso. E aqui diz que, assim como o cancelamento, é quando a falsidade for constatada após a homologação e antes da nomeação. A gente viu que não. O cancelamento da inscrição e exclusão é antes da homologação. A exclusão da lista de aprovados é quando ocorrer o reconhecimento da falsidade após a homologação do concurso e antes da nomeação. E a nulidade do ato de nomeação quando for após a publicação. Então, cuidado. O artigo 2º, vamos anotar aqui, artigo 2º, a Lei 13.656 de 2018, traz para a gente ali a respeito desta declaração de nulidade, sobre essa questão da constatação de informação falsa, da constatação de falsidade. Então, está incorreta a questão 4, tá bom? E a última questão desse primeiro bloco, estatue a Lei das Cotas Raciais, que é a Lei 12.990 de 2014, a reserva aos negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos da administração pública federal no âmbito dos 3 poderes:
Muito bem, corretíssima. Quando eu falo administração federal, apesar que na lei fala-se administração federal, o informativo 868 do STF esclarece para a gente que, na verdade, vai ser ampliado aos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, e os estados e municípios eles não são obrigados, eles podem, então, atender a essa reserva, né, de 20%. Mas não são obrigados. Isso foi o reconhecimento do STF no informativo 868. Tá bom? Então a questão 5 ela está correta. A gente fecha o primeiro bloco. Se você gostou, passe lá no site eleitoralcombruno.com.br e adquira o curso completo. Tá? São 5 aulas. Essa primeira aula está disponível para vocês gratuitamente no YouTube, mas a aula 2, 3, 4 e 5 não. Se você gostou, passe no site Eleitoral com Bruno e adquira já. Qualquer dúvida, cursosbrunooliveira@gmail.com. Curta o vídeo, incentive aqui o professor. Um grande abraço e bons estudos.